Tu sabia que o quarto do teu filho pode ser muito mais do que um lugar para dormir? Ele pode ser o espaço onde as memórias são criadas, onde a criatividade é aflorada, onde a infância se torna mágica. Fique comigo até o final porque eu vou te mostrar ideias para transformar completamente a decoração desse espaço tão especial. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta e hoje eu vou te mostrar 10 ideias incríveis para transformar o quarto infantil em um ambiente único, cheio de personalidade e funcionalidade. E se tu adora receber dicas de decoração, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Aí compartilha também esse vídeo com os pais que tu conhece, eles vão adorar essas ideias. A primeira ideia é para te trazer um ambiente mais lúdico, mais divertido, trazer essa coisa da infância para dentro da decoração do quarto do teu filho através da personalização dos móveis. Então tu pode usar cores diferentes no mesmo mobiliário para ter esse efeito. Por exemplo, tu pode ter prateleiras dentro do quarto e elas não precisam ser todas iguais. Pode ser uma prateleira de cada cor. Dá para te utilizar tinta para pintar elas, mas tu também pode envelopar com adesivo, que é uma forma de depois conseguir reverter isso, né? E dá para fazer cores diferentes, mas também dá para criar desenhos, estampas, padrões diferentes. Tudo é válido para trazer um pouco mais de diversão e dessa coisa lúdica para dentro do quarto. E se tu tem móveis grandes, como por exemplo um guarda-roupa, tu não precisa deixar ele todo colorido, tu pode apenas dar um toque de cor, escolhendo um módulo desse armário para colorir, para deixar mais divertido, ou ainda tu pode criar detalhes. Se tu prefere ambientes mais neutros, tu pode dar pitadas de cor em elementos menores desses móveis, criando detalhes que vão ser inesquecíveis para os teus filhos. A segunda ideia é ter uma parede onde o teu filho pode tudo. E quando eu digo pode tudo, eu tô falando principalmente daquelas coisas que a gente mais tem medo que eles façam no lugar errado. Por exemplo, riscar, desenhar, pintar, que é uma coisa que é comum crianças pequenas acabarem fazendo no lugar errado. E se tu tem uma parede dentro do quarto dele, onde ele sabe que ali é o lugar para ele fazer isso, a chance dele fazer em outros lugares é menor, porque ele vai saber que o lugar desse tipo de brincadeira é ali. E é claro, tu pode ter uma lousa, por exemplo, mais convencional, onde ele pode desenhar, mas o que eu acho legal mesmo é ter um papel, sabe? E daí eu gosto daquela ideia dos rolos de papel, pode ser um papel branco ou um papel craft, onde a criança vai usando e tu vai tirando ali aquele papel. Por que o papel? Porque ali dá para usar coisas diferentes. Tu pode usar um giz de cera, um lápis de cor, uma canetinha, até aquarela, né? Então tem mais possibilidades para a criança, eu acho que se torna mais divertido. Isso estimula mais a criatividade, o desenvolvimento dela, ao mesmo tempo que dá aquela autonomia, aquela sensação de que ali é o lugar onde ela pode usar o que ela quiser, sabe? Eu acho bem legal isso. E as ideias que eu tô dando aqui servem, obviamente, para o quarto da criança, que é o tema do vídeo, mas também podem ser aplicadas numa sala de brincar, numa brinquedoteca ou em algum espaço aí da tua casa que tu tem destinado a isso. Eu gosto muito dessa ideia de ter uma prateleira do tipo canaleta ali na base do rolo, porque ela tem duas funções. Ela serve tanto para deixar o material de pintura, como também para segurar o papel, né? Deixar aquele rolo ali esticadinho no lugar, o que vai facilitar muito o uso para a criança. É uma ideia muito funcional e que fica super divertida. E a terceira ideia é para te inserir na decoração do quarto do teu filho atividades diferentes. Coisas onde eles possam brincar e gastar energia, sabe? Porque criança precisa disso. E nós estamos cada vez mais morando em espaços reduzidos que não nos dão essa possibilidade. Então, buscar através da decoração inserir isso dentro do quarto dele pode ser uma boa alternativa. Eu gosto muito da ideia da parede de escalada porque ela é divertida e ela não ocupa tanto espaço, então tu não precisa ter um espaço muito grande para conseguir fazer, mas podem ser outras coisas. É claro que a gente tem que ter uma moderação, porque não dá para esquecer que o quarto também é um lugar de descanso, então não dá para ter aquele estímulo em excesso, né? Tudo com moderação. Pode ser uma parede de escalada, pode ser, por exemplo, um balanço ou até mesmo uma rede. Tu também pode pensar em coisas diferentes. Por exemplo, imagina ter uma cestinha de basquete pendurada na parede, bem acima do lugar aonde tu guarda os brinquedos dele, onde ele guarda os ursinhos de pelúcia, por exemplo. Então o teu filho pode usar os próprios bichinhos para arremessar ali na cesta e já guardar eles no lugar. Ou se é uma criança maior que já tem uma mesinha de estudos no quarto, tu pode posicionar a cesta de basquete em cima da lixeira, por exemplo. Daí toda vez que ela precisa jogar um papel no lixo, ela pode arremessar. Entendeu? Essa é a essência da ideia. A quarta ideia é transformar coisas funcionais em coisas lúdicas que vão ficar na memória do teu filho.
Por exemplo, um interruptor de luz diferente, uma maçaneta com um formato inusitado, ou até mesmo algo a mais. Eu achei muito legal essa ideia da prateleira que se transforma numa rampa. Daí a criança pode tanto usar para brincar, como também para deixar os brinquedos guardados ali. E esses pequenos detalhes, como uma prateleira divertida, uma maçaneta, um interruptor ou uma luminária diferente que tu coloque, vão ficar presentes na memória do teu filho e ele vai carregar boas memórias para o resto da vida. A dica de número 5 é pensar na ergonomia dos móveis e na autonomia do teu filho. Por exemplo, os ganchos na parede são coisas ótimas, muito funcionais para pendurar roupas, mochilas e outros acessórios. Mas é interessante que tu deixe esses ganchos numa altura que o teu filho alcance, porque se tu coloca pensando em ti, ele nunca vai ter autonomia para pendurar as próprias roupas, para pegar as próprias coisas na hora de usar. Entende? Então é importante que tu faça tudo pensando na altura do teu filho, tudo proporcional à escala dele. Isso serve para qualquer coisa dentro do quarto, para uma cadeira, uma mesinha. Se tu tem uma prateleira de livros, a criança alcança ali para pegar o livrinho dela. Se tu tem um cabideiro, ele consegue colocar e tirar a roupinha dele dali. Os cestos de brinquedos, as caixas organizadoras. Tu quer que o teu filho aprenda a guardar os brinquedos, mas isso é uma tarefa que ele consegue fazer sozinho, né? Se ele quiser, se ele estiver disposto a fazer, ele tem acesso fácil. Gavetas onde tu quer que tenham coisas guardadas, coisas que ele possa pegar e guardar sozinho, tudo isso tem que estar de fácil acesso e pensado para o tamanho dele. E a sexta dica é pensar em formas diferentes de trazer esse ambiente lúdico para a decoração do quarto. Porque se tu é uma pessoa mais neutra, que não quer fazer nada muito colorido, ou prefere um quarto que cresça junto com a criança sem tu ter que ficar mudando, tu pode ter ficado meio assim com a minha primeira dica de personalizar os móveis, deixar uma coisa de cada cor. Mas tem formas de tu trazer essa personalização, deixar a decoração lúdica para criar esse espaço mágico para a criança de outra forma. Tu pode manter uma base mais neutra de paredes, pisos e colocar, por exemplo, um papel de parede, tanto numa parede como no forro, e não precisa ser um papel muito extravagante, sabe? Pode ser uma estampa que te agrade, que seja mais suave e que depois tu também pode tirar, remover e pintar ou aplicar um outro papel quando tu quiser. Uma outra dica para fazer isso é investir nas roupas de cama diferentes. Tu pode ter uma base de mobiliário, piso e paredes neutras, mas usar nas roupas de cama, trazer estampas, cores divertidas. E é claro que tu vai fazer isso dentro da paleta de cores do quarto do teu filho. Se tu prefere uma paleta de cores mais calma, mais terrosa, essas estampas podem acompanhar também essa vibe, sabe? Tu não precisa criar algo que tu não gosta ou algo que tu acha muito extravagante para trazer o lúdico para dentro do quarto. Existem várias formas de se fazer isso. A sétima dica é criar algo especial para o teu filho, algo que só tem no quarto dele. E daí tu pode fazer isso através de camas que parecem uma casinha ou de nichos na parede onde ele entra como se fosse um esconderijo e tá tudo bem. Mas eu não tô falando só disso. Eu tô falando de algo mais especial, sabe? Pode ser uma pintura num cantinho da parede, algo pequenininho como um passarinho. Pode ser aquelas portinhas, sabe, que a gente coloca junto do rodapé e aí a criança abre ali, às vezes tem até um desenho como se fosse entrar na parede. Isso pode ser feito também no forro, como se fosse a portinha de um sótão. Esses detalhes que são pequenos, que às vezes as pessoas de fora nem percebem, sabe? É quase como se fosse um segredinho dele ali no quarto dele. Isso torna o ambiente muito mais mágico para ele, aquele quarto se torna especial e ele com certeza vai criar ótimas memórias brincando com isso. A oitava dica tem a ver com a otimização do espaço. Usar o espaço vertical quando tu precisa ter mais de uma cama, por exemplo. É óbvio que quando tu tem crianças dividindo o mesmo quarto, tu pode ter duas camas de solteiro, mas às vezes o ambiente não permite que tu faça isso. E aí tu pode usar a tua criatividade para criar outras possibilidades usando o espaço vertical do dormitório. E nesses casos, a marcenaria sob medida é uma ótima aliada para que tu possa otimizar mesmo o teu espaço, mas existem várias opções no mercado de camas, beliches diferentes que tu pode utilizar para fazer isso também. E a gente tem que pensar que mesmo que não tenha mais de uma criança usando o quarto, muitas vezes tu vai ter crianças dormindo ali na tua casa. Às vezes amigos ou primos que vão vir dividir o quarto com o teu filho e aí tu precisa estar preparado para ter esses outros espaços de dormir. Então às vezes tu não vai ter duas camas, mas tu vai ter uma caminha embutida embaixo da cama do teu filho, por exemplo, para essas ocasiões.
E daí pensar nisso, mesmo quando tu tem um único filho ou quando tu tem um quarto para cada criança, é importante porque além de facilitar a tua vida nesses momentos em que tu vai precisar acomodar mais crianças ali, também vai ajudar a criar um ambiente mais divertido, lúdico e mágico para o teu filho. A ideia de número 9 também é muito boa, eu gosto muito dela, que é ter um cantinho multifuncional dentro do quarto. E esse cantinho tem que ser no chão, porque daí é uma forma da criança ter autonomia para fazer o que ela quer ali, mas de uma forma segura, sem se machucar. E esse cantinho pode ser, por exemplo, com um sofá modular. Eu adoro esses sofazinhos modulares para criança, que daí tem o tamanho deles e eles podem montar o sofá de diferentes formas, podem brincar com esses módulos, criando coisas diferentes, fingindo que são outras coisas, né? É muito divertido, estimula a criatividade deles. Mas também pode ser outra coisa, porque a ideia é que esse cantinho sirva para descansar, para brincar, para ler um livro. Então pode ser um colchonetezinho com almofadas no chão, pode ser até mesmo um puff, desde que ele seja baixinho para manter o teu filho em segurança. E a 10ª ideia é para facilitar na organização do quarto do teu filho, que a gente sabe que é uma coisa um pouco mais difícil quando eles são crianças. Então trazer através da decoração elementos que são funcionais e lúdicos ao mesmo tempo para estimular que essa organização aconteça. Por exemplo, aqueles painéis perfurados, sabe? Que tu consegue modular eles de diferentes formas, colocar ganchos aonde tu quer, prateleiras em lugares diferentes conforme a necessidade. E ali podem ser colocadas mochilas penduradas, cestos para organizar brinquedos, dá para te colocar nas prateleiras também coisas de desenho, material escolar. Enfim, dá para utilizar de várias formas diferentes e o legal é que esse painel ele vai se modificando, sabe, conforme a tua necessidade. Então, essa é uma alternativa muito legal. Usar na decoração cestos que podem ser utilizados para guardar os brinquedos, podem ser também caixas organizadoras, mas são elementos decorativos que vão estar presentes ali e que vão servir para guardar e manter as coisas mais organizadas. E dá para a gente usar a imaginação e ir além do óbvio. Olha que ideia legal essa de criar uma espécie de jaula ali dentro do quarto, como se fosse o zoológico, para guardar todos os bichinhos de pelúcia lá dentro. É uma forma muito criativa, lúdica e divertida de organizar os bichinhos. Tem gente que coloca até um letreiro escrito zoológico em cima, mas nem precisa, né? Só dessa forma aqui que tá nessa imagem já é super legal. Para aprender como transformar a tua casa em um lugar especial, eu te convido a conhecer o meu curso de decoração. O link tá aqui na descrição. E não esqueça de deixar o teu like e comentar para que eu possa continuar trazendo conteúdos como esse. Ah, e antes de ir, assista esse vídeo que está aparecendo aqui. Eu tenho certeza que tu vai adorar. Até a próxima. Tchau!